Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui num cenário diferente porque tá muito frio, né? E aí hoje eu nem consegui ir para outro lugar para gravar. E também, o que que acontece? Eu acabei de papar tudinho, eu acabei de comer tudinho. Comi uma comida que você jamais vai esquecer. Eu comi hoje filé mignon. E filé mignon tem tudo a ver com a nossa carta, porque a carta que a gente vai estudar tá lá no Novo Testamento. É uma das menores cartas da Bíblia, mas é uma que tem um ensinamento, ó, grande. É como o pessoal fala, nos menores frascos estão os maiores ensinamentos. Eu acho que é isso. A carta cuida exatamente de filé mignon. Quer dizer, não. A carta é escrita por tio Paulo a Filemon. Filemon era um cidadão romano. Então, se Filemon era um cidadão romano, ainda a gente está falando assim de mais ou menos há quase 2000 anos atrás, lá para 1950 anos atrás, 50 anos depois da morte de Cristo. Nessa época ainda tinha os escravos. Aí era normal ter escravo. E Filemon era muito rico. Ele tinha, ó, acho que tanto dinheiro que nem cabia aqui, nem cabia nessas notinhas aqui de dólares que estão aqui na minha mão, assim, que eu não posso nem balançar muito, senão eu vou sentir frio com essas notas. Filemon era cheio de dinheiro. Mas, ó, não tem nada a ver isso não. Porque Filemon tinha estudo de dinheiro e ainda assim Filemon acreditava em Jesus. Filemon confessava Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, tanto é que Filemon e tio Paulo são amigos. De vez em quando trocavam uma cartinha assim. Essa carta foi exatamente escrita por tio Paulo para Filemon. Mas o que que acontece? Nessa cartinha tem um outro personagem também muito importante. Porque, como eu falei, Filemon era rico, era cristão e era romano. Só que Filemon tinha vários escravos. Um belo dia, Filemon pega uma notinha, como essa aqui, ó, de 100 doletas, e resolve comprar um escravo. Ele compra um escravo que se chama Onésimo. Então nós temos na nossa história Filemon, que era o senhor, e nós temos Onésimo, que era o escravo. A Bíblia não conta, e se a Bíblia não conta, ó, não se importa, a gente não se importa muito não, não dá pra gente ficar inventando não pode inventar nada. Ai de quem acrescentar qualquer coisa, quem colocar ou tirar um tio da Bíblia. A Bíblia não conta como o escravo, que se chamava Onésimo, fugiu do senhor dele, do mestre, do Filemon. Ele não, e Onésimo não apenas fugiu, eu também não sei como, a Bíblia também não conta como. Onésimo foi conhecer tio Paulo. Tio Paulo continuava preso, mas mesmo assim ele conhece o escravo, o Onésimo. E aí, por essas coisas assim, que só o Espírito Santo consegue explicar, o escravo, ele se converte, ele aceita também Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que que acontece? Essa cartinha é exatamente a cartinha que tio Paulo escreve para Filemon, para o Senhor, contando isso tudo. E que Onésimo agora se converteu, que Onésimo agora é um seguidor do o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Tio Paulo escreve para Filemon pedindo perdão em nome de Onésimo, dizendo que agora eles são irmãos na fé. Eles têm que sentar juntos na mesma mesa e não mais escravo e senhor. Eles estão em pé agora de igualdade. Eles estão juntos porque eles adoram ao mesmo Deus. Pensa na mudança que tio Paulo quer fazer na vida de Filemon, porque Onésimo tinha sido escravo. Quando era escravo, naquela época, você podia bater, matar, podia jogar fora. O escravo era como se fosse um livro, um objeto, uma coisa para o seu senhor. E tio Paulo está dizendo que agora tem que mudar isso tudo, que não tem mais essa coisa de ser escravo. Ele não era mais só um objeto, agora ele era um irmão na fé. Tio Paulo estava querendo quebrar a lógica de Filemon, exatamente como Jesus fez com os fariseus e com todo mundo, trazendo os pobres para perto, os necessitados, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, esse grupo todo, Jesus trouxe para perto. Da mesma forma, tio Paulo estava querendo fazer com Filemon, mostrando que não havia mais diferenciação entre o senhor Filemon e o escravo Onésimo. Paulo ainda fala assim: o Onésimo, esse escravo, antes ele não valia nada, ele não era nem útil. Aquele dinheiro que eu tinha pago, que você tinha pago por ele, valia muito valor.
esse valor aqui que está na nota. Mas agora ele é muito mais importante, porque ele está servindo ao Evangelho. O escravo, o ex-escravo, o Onésimo, está servindo ao Evangelho e está falando das boas novas. Agora, o escravo tem outro valor, que é esse aqui, ó. Você já viu essa nota aqui, ó, de 200 caramelos? Eu duvido que você tenha visto essa nota. E essa nota, eu garanto que ela vale muito mais do que essa aqui. Não apenas pelo valor, porque uma vale de 100 e uma vale de 200, mas porque essa nota aqui é extremamente rara. Como eu falei, eu duvido que você tenha visto essa nota. E é exatamente esse valor, um valor raro, um valor único, um valor que a gente pode comprar muitas coisas que não tem nem preço, que é o valor que eu e você e quem confessa a Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse valor que a gente tem para Deus. E foi esse valor, um valor inestimável, que o escravo, o ex-escravo Onésimo, passou a ter para Deus, quando ele aceitou e quando ele começou a programar, a falar das boas novas por aí. Então, a cartinha toda, porque naquele tempo não tinha Zap, não tinha celular, não tinha Messenger, não tinha nada, acho que não tinha nem, talvez só tivesse pombo correio, né? Mas a cartinha foi escrita exatamente para ficar registrado para todo mundo, para tio Paulo pedindo para Filemão olhar para o Onésimo como se fosse alguém da família, mas uma família cristã, onde todos somos iguais, onde todos nós podemos conversar olhando um no olho do outro. Paulo está entendendo que é importante que os seguidores de Jesus resolvam esse problema, esse conflito. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai cear. Jesus não falou assim, examine-se o homem a si mesmo. Tio Paulo está ajudando o Filemon a se examinar. Ele está escrevendo, está dando uma dica. E ele ainda fala mais. Ele ainda fala que é preciso que haja reconciliação. Exatamente como Jesus fez com a gente. Tio Paulo quer que haja reconciliação entre o senhor Filemon e o escravo Onésimo. Que eles andem juntos agora. Porque agora Filemon, agora o escravo que é Onésimo, tem muito valor no reino dos céus, porque ele foi aceito e é um preço que a gente não consegue pagar. Aí, tio Paulo ainda termina a carta falando assim, Filemon, se você pagou 100 doletas lá pelo escravo, bota na minha conta que eu vou pagar. Eu não sei como, mas eu vou pagar, porque Deus vai me abençoar e eu vou pagar. Reparou que nessa carta a gente não falou nem de morte, nem de ressurreição de Jesus? Tio Paulo está tentando agir o tempo inteiro como Jesus agiria. Ele demonstrou de forma prática como é que a gente tem que agir, como é que a gente tem que viver o Evangelho através de ação, através de ações. A gente não precisou nem falar nem da morte nem da ressurreição, porque tio Paulo está agindo como Jesus agia. Vocês lembram os 10 mandamentos? 10 mandamentos que Deus deu para Moisés lá no deserto, lá no livro de Êxodo? Pois é, Jesus veio e resumiu todos esses 10 mandamentos em 2. Ele falou que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E nessa cartinha, tio Paulo está ensinando Filemão a amar Onésimo exatamente como amava a si mesmo. Está dizendo, Filemão, ama ao escravo Onésimo como você se ama. Porque agora, escravo e senhor já não são mais importantes, já não tem mais essa diferença. Todos somos iguais no reino de Deus, na mesma altura. Todos somos iguais perante Deus. Somos todos irmãos. Todos temos um valor que foi definido por Jesus quando ele morreu lá na cruz por cada um de nós. É um valor impagável, incomensurável. A gente só tem que se aliar com o que Deus está fazendo, com o que Jesus já fez e surfar essa onda. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.